supondo que o Lula vença, existe uma chance das ações do Banco do Brasil caírem um pouco e também cair as ações dos bancos privados. Lá. Banco do Brasil, ele falou que vai cair, vamos ver, últimos seis meses, R$ 34 foi para 51. Oh, 51%, aumentou um pouquinho agora, 51% de aumento. Errou feio, errou rude. Em compensação, supondo que o Bolsonaro vença, eu acho que as ações dos bancos privados podem ganhar espaço e também do Banco do Brasil, porque no preço construtiva e mais privado do setor do que o Lula, que tem uma visão mais estatizante. No caso do setor de petróleo, é o caso mais perigoso para o investidor de Petrobras, porque o Lula já disse repetidas vezes, inclusive nessa semana que passou, que vai abrasileirar o preço dos combustíveis. Já falou também que vai fazer com que o preço da gasolina considere os custos que são em reais e não o preço da gasolina no exterior. Isso é muito negativo para a Petrobras. Ele também falou que iria diminuir o pagamento de dividendos, porque ele não quer, palavras dele, ele não quer enriquecer investidor estrangeiro, e que pegaria esse dinheiro e gastaria construindo novas refinarias. A gente, em primeiro lugar, qualquer um que entre e fale, eu vou cortar dividendos, é negativo. Agora ele acertou. Lula falou isso tudo, as ações da Petrobras devem ter derretido. Vamos ver. Petrobras. Realmente, o preço, né, as ações caiu, né, as ações da Petrobras devem ter caído. Como? Cadê? Últimos 6 meses. Saiu de R$23 o preço da ação e está em 31. Ué, subiu 32%. Errou também. Errou. Qualquer tipo de empresa. Então, isso é o caso da Petrobras. Em segundo lugar, investir em refinarias. A gente sabe o que aconteceu quando o PT, com o Lula e com a Dilma, fizeram com refinarias, o que aconteceu, seja a compra de Passadina, seja a construção da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. Então, a Petrobras é a mais arriscada de todas. Aí a pergunta é, por que o investidor não saiu correndo de Petrobras? Vou dar 2 motivos. Em primeiro lugar, se o Lula for eleito, ele só toma posse dia 1 de janeiro e vai ter um pagamento intermediário das ações da Petrobras sobre o resultado do terceiro trimestre. O resultado do terceiro trimestre da Petrobras provavelmente sai entre 10 e 15 de novembro. Aí eles vão anunciar um dividendo intermediário, que nas minhas contas pode ser em torno de R$2, R$2,50. Já passou 6 meses. Isso, o investidor, pessoa física, não tem certeza. Só acredita a hora que acontece, né? Quantas eleições, não é nem só no Brasil, no mundo, vocês devem lembrar que o Brexit, quando fazia pesquisa, iria ser recusado, e não foi. Então, pesquisa é uma coisa, resultado de votação é outra, porque tem uma parcela enorme. Tem também o setor de educação, que é outro setor super claro o efeito. A eleição do Lula seria ótimo para o setor, e os investidores já vêm comprando Cogna e Dux, porque provavelmente ele voltaria com FIES e com... Então ele vai ver Cogna e Dux. Ações. Cogna. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 6 meses. Saiu de 2 para 3,43, aumento de 60%. Acertou, pelo menos Cogna ainda acertou. O Lula está fazendo bem para a educação. E Duque. Saiu de 10 para 20, 100%, 103%. Caralho! Chupa Bolsonaro. O ProUni e o FIES e o ProUni fizeram as universidades do Brasil aumentar substancialmente o número de alunos, e isso foi muito bom para o resultado delas. Obviamente, do outro lado da moeda, é que, claro, o efeito eleição do Lula, que a construção civil baixa renda, o Lula poderia pegar o atual Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida,
e colocar dinheiro, colocar recursos da Caixa, do governo. Todo mundo sabe que o setor de construção civil gera muito emprego, emprega muita Fala mão umas de empresas obra aí pra mim. e gera também muito voto, além de socialmente ser uma coisa importante, né? Porque é muito triste você ter pessoal sem casa para morar ou mal pagando aluguel. Então, uma eleição do Lula seria muito positivo para as empresas de baixa renda. As duas principais da Bolsa são MRV e, e Direcional. MRV, 6 meses. 7,6, 11, aumento de 56%. Caraca, aumentou bastante. Acertou. Direcional, 6 meses, 15 para 18, 22% aumentou também. Acertou. No setor de shoppings, não é tão claro o impacto da eleição de um e de outro, mas dá para imaginar que os shoppings mais populares, então principalmente com a BR Malls, poderiam ser favorecidos por uma eleição do Lula. No caso do setor de telecomunicações, que é um setor que está voltando para o olho do investidor com o 5G, se a gente imaginar que o governo Lula faria com que o pessoal do Norte e Nordeste, via Auxílio Brasil, que vai ser mantido em qualquer um dos dois governos, a TIM e a Oi poderiam ser favorecidas, mas aí vale para os dois, tanto Bolsonaro e Lula. Outro vencedor, sem dúvida, 21%. que eu não falei ainda, é o setor de varejo, porque mantendo. E a Oi não, a Oi caiu. Ó. Então, nessa questão de telecomunicações, ele acertou uma, errou uma. Mais ou menos. O Auxílio Brasil vale para os dois, Bolsonaro Varejo. e Lula. A gente vai ter tanto os supermercados vendendo bem, como o setor de varejo vendendo bem. Então a gente vai ter Grupo Mateus, que é na região norte e nordeste, indo bem. A gente vai ter Magalu indo bem, vai ter... Mateus saiu de R$ 6 para 8, aumentou 36%. Tá indo bem mesmo, Mateus. E Magalu, né? Magalu saiu de... Nossa, estava lá embaixo, 2,60 para 3,76, aumento de 44%. Tá indo bem também. Via indo bem. Então, é bacana, esse setor de varejo, ele é favorecido tanto pela eleição do Lula como pela eleição do Bolsonaro. E uma coisa que eu não falei no comecinho, que eu devia ter falado, é a questão macroeconômica, né? A gente imagina para o ano que vem, na inflação, 5% com Bolsonaro e com Lula um pouco maior, por conta de maiores gastos. Então, a inflação tem que ser mais de 5%. A inflação não dá para saber direito, porque a inflação, o ano não acabou ainda, né? Mas inflação 2023, vamos ver se tem uma previsão. Ele acha que é mais de 5%. Ó, a inflação monetária é de 3,35, 3,25. Intervalo de tolerância de 1,5. Então, a inflação ela pode ir de 1,75 a 4,75. Então, de acordo com isso aqui, não, ele está errado, vai ser menos de 5%. Com Lula. Errou. Do governo, que normalmente leva uma inflação um pouco maior. No PIB, eu falei, a gente acredita em 1% e não 0,5% para o ano que vem. PIB, dá para ver o PIB, será? Produto Interno Bruto. PIB 2023, 1%, né? Acumulado, 4 dos últimos trimestres, a alta é de 3%. Errou feio. Triplo.
E a gente acredita que a recessão na Europa, que deve ser mais forte e menor nos Estados Unidos, vai atrapalhar a gente não chegar a 2% de crescimento. No dólar, Errou. a gente acredita que com o Bolsonaro fica no nível que está os 5,40 e segue o impacto. Desculpa. Impacto da taxa de juros nos Estados Unidos. Com Lula, o dólar pode ganhar aí uns 10 a 20 centavos por conta de maior risco da dívida. Porque 5,60 então, 5,60 o dólar. O dólar tá 5,60 hoje, vamos ver. Dólar. Não, errou feio, errou rude, ó. Caindo. O pior que não tem 6 meses aqui, queria que tivesse 6 meses. Mas o dólar de 5,60 que ele previu tá 4,70, né? Bem diferente da previsão. a gente imagina Errou que feio. maiores gastos públicos em Errou. 2023 gera uma dívida pública um pouco maior, portanto um risco também um pouco maior para o país, o dólar subiria mais um pouco. Na taxa Selic, com o Bolsonaro, a gente acredita nos 11,25 do Fox, e com Lula, a gente acredita neste nível ou até um pouco mais alto. Então, basicamente é isso. A taxa Selic não mudou, ele realmente acertou, continua 13,75. Para ser que a gente calculou, fez esse estudo, está no nosso canal